O Instituto Gartrell apresenta a 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã com o tema Mundo, Sociedade e Saúde Integral, hoje. Como o atual momento da nossa história tem impactado as nossas vidas. O que é síndrome pós-Covid-19? Que manejos fortalecem a nossa mente do adoecimento psíquico? Essas e várias outras perguntas serão respondidas na 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Teremos a participação de profissionais das áreas de saúde, educação, desenvolvimento humano e teologia. Este evento é 100% online e gratuito. Será transmitido pelo canal do YouTube do Instituto Gartrell dos dias 20 a 25 de setembro de 2021. 5ª Jornada de Saúde Mental e Fé Cristã. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Bem-vindos à 5ª Jornada do Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Neste ano, nosso tema é Mundo, Sociedade, Saúde Integral, hoje. E você, é claro, nosso convidada a participar nesses 5 dias, onde falaremos sobre saúde mental, sobre vida emocional, sobre perdas, com um time de profissionais que se juntaram a nós para promover, para trazer esperança em dias tão difíceis. O Instituto Gartrell objetiva aliar ciência e fé cristã. Ele traz num formato digital, online, e também você pode convidar sua família a assistir todos os dias de 20 a 25 às 19h30 aqui nesse canal. Você também pode se inscrever, é claro. É gratuito, é online e é acessível a todos. Nesse tempo de pandemia tão difícil, onde nós perdemos pessoas queridas, profissionais da linha de frente, nossa solidariedade, pessoas enfermas nesse momento. O que te faz pensar que aqui, nessa gravação, nós não estamos impactados por pessoas queridas, até mesmo da equipe, sofrendo num leito de UTI. Mas nós temos esperança que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a vida, nem a morte, nem altura, nem profundidade, nada. E é baseado nessa palavra, é crendo nesse poder de Deus que vai muito além do que pensamos ou imaginamos, que nós estamos aqui dando início a mais uma jornada do Instituto Gartrell. Nos dias de tua angústia não te abandonei, vim te consolar. Nos dias de teus medos não me escondi, vim te encontrar. Nos dias de pobrezas não me esqueci, vim te fartar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Nos dias de clausuras não me recolhi, vim te visitar. Nos dias de doenças não te desprezei, vim te curar. Nos dias de teus lutos não te esqueci, vim te alentar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois sou o Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei.
da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 2020 vezes ainda virei. Assim caminha a humanidade. Essa palestra tem um tema muito interessante. Já foram feitos filmes, músicas, livros foram escritos sobre esse tema. De que forma caminha a humanidade? Essa que é a grande pergunta que nós gostaríamos de tratar nesse momento agora. Observaremos sobre o pensamento dos artistas, sobre como eles descrevem essa sociedade que caminha, a humanidade que caminha, e logo depois confrontaremos com o texto bíblico no Salmo 12, escrito por Davi. Eu espero que você seja fortalecido, edificado, animado com essa palestra. Quero agradecer aqui ao convite feito para participar dessa 5ª jornada sobre saúde mental do Instituto Gartrell. Agradeço a Eloide pelo convite, bem como a Ednei Pimenta, que intermediou os primeiros contatos. O tema que eu abordo é Assim caminha a humanidade. Esse é um tema que tem sido debatido já há longo tempo. Em 1952, a jornalista e escritora norte-americana Edna Ferber, ela escreveu um livro chamado Gigantes. Esse livro foi o roteiro para o filme Assim caminha a humanidade, lançado em 1956 e que tinha no elenco nada mais, nada menos do que James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson, entre outros. Foi o último filme, inclusive, gravado pelo jovem James Dean, que faleceu aos 24 anos de idade, antes mesmo do filme ser lançado. No roteiro, tanto do livro quanto do filme, tratava sobre questões pungentes na época. Mais do que simplesmente dramas amorosos vividos pelos personagens principais, o filme apresenta dramas sociais, envolvendo a discriminação e o preconceito social dos texanos pelos mexicanos, e a sociedade americana, norte-americana, toda é confrontada. Dramas na relação entre gêneros, onde a mulher é apresentada e questionada como alguém mais do que simplesmente um bibelô social. O filme e o livro ainda tratam de dramas econômicos, onde alguém vindo de classes mais baixas e desajustadas consegue progredir depois de receber terras por herança e nelas descobrir que há petróleo e explorar o petróleo, se tornando assim uma pessoa rica e ameaçando ao fazendeiro rico que criava gado como gente e cuidava de gente como gado. O livro e o filme mostram que a humanidade caminha nesses descompassos, nesses desencontros. Alguns outros livros receberam recentemente o mesmo título. Tem, por exemplo, Rafael Rios, que escreveu um livro sobre espiritualidade com o mesmo tema, com o mesmo título. Virgínia Valadares, que escreveu um livro escolar para a 6ª série sobre história, entre outros. Aliás, falando sobre dramas, isso é que o Lulu Santos descreve na sua canção Assim Caminha a Humanidade. Diz Lulu: ainda vai levar um tempo para fechar o que feriu por dentro. Natural que seja assim, tanto para você quanto para mim.
E depois ele diz: não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim. Não imagine que te quero mal, apenas não te quero mais. Lulu Santos fala de uma relação truncada no amor, uma decepção no relacionamento, e diz que é natural que seja assim. Que não foi ruim, mas que também não foi tão bom quanto ele gostaria que fosse. E ele conclui: eu não quero mal para você, mas eu só não quero mais você. Descreve não somente os relacionamentos amorosos, mas todo tipo de relacionamento, onde pessoas ficam marcadas por não ter do outro aquilo que se espera. Nós vivemos uma sociedade marcada pela decepção. Ou seja, o tema Assim Caminha a Humanidade aponta para uma descrença e uma frustração que envolve a sociedade como um todo. James Houston, em seu livro A Fome da Alma, ele diz que existe hoje em dia uma sensação de sufocamento, um mal-estar, como o de uma pessoa doente que procura manter-se viva. Para James Houston, vivemos na superfície das coisas. Vivemos na periferia da vida das outras pessoas, ocupados demais para conseguir ouvi-las e, ao mesmo tempo, carentes demais do reconhecimento de outros. Ele diz ainda: as pessoas querem a bala da vida, o doce da vida, e não apenas o papel que as embrulha. E estão dispostas a fazer qualquer coisa para consegui-las. Qualquer coisa. A nossa sociedade corre tanto atrás do progresso que, sem perceber, ou mesmo percebendo, ou sendo alertada, quanto mais ela alcança esse dito progresso, mais ela se autodestrói. Quanto mais galga novas posições, mais a nossa sociedade se individualiza, se exclui da vida comunitária. Quanto mais conquista, mais afeta as relações com Deus, o Criador, com o próximo, consigo mesmo e com a criação de Deus. Um progresso, inclusive, que custa muito caro, que custa a vida do próximo, a destruição da criação de Deus, que é a natureza, o nosso habitat, e, por extensão, custa a nossa própria vida. Tom Jobim já dizia: vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Beto Guedes, por sua vez, cantou: vamos precisar de todo mundo para banir do mundo a opressão. Para construir a vida nova, vamos precisar de muito amor. A felicidade mora ao lado, e quem não é tolo pode ver. A paz na terra, amor, o sal na terra, a paz na terra, amor, o sal da terra. E ele diz ainda: terra, és o mais bonito dos planetas. Estão te maltratando por dinheiro, tu que és a nave nossa irmã. Canta, leva a tua vida em harmonia e nos alimenta com os teus frutos, tu que és do homem a maçã. Vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Para melhor construir a vida nova, é só repartir melhor o pão. Recriar o paraíso agora, para merecer quem vem depois. Mas enquanto os artistas, os escritores, os cineastas, os músicos, compositores denunciam, nós seguimos na mesma toada. Assim caminha a humanidade. Eu quero lançar os olhos sobre o Salmo 12, um salmo escrito pelo rei Davi. Ele nos mostra que esse drama é antigo. O salmo é chamado por alguns comentaristas bíblicos de a guerra das palavras. O salmista está angustiado. Ele diz no versículo 1, salva-nos, Senhor. A palavra tem um tom de desespero. É como que um grito de socorro no afogamento. Ele olha ao lado e o que é que ele vê? Mentira de um lado, lábios bajuladores com segundas intenções de outro. O salmo vai descrevendo, o salmista vai descrevendo e vai nos mostrando que o engano prevalecia. Todos falavam mal do seu próximo, do seu vizinho, do companheiro, do irmão. Língua dupla, discurso duplo, coração duplo, alma interesseira, egoísta,
que pensava só mesmo em si. E aqui o Salmo vai nos mostrando que quando a mentira prevalece, a verdade, obviamente, desaparece. Ela se torna rara. Verdades pessoais são erguidas, narrativas coletivizadas por interesses grupais são efetivadas. Fake news, nesse caso, se torna ponto de vista. Frases são tiradas do seu contexto. Inclusive, frases bíblicas acabam se tornando mesquinhamente bandeiras e lemas ideologizados. Um princípio básico da hermenêutica a ciência da interpretação é que o texto fora de contexto é pretexto. Enfim, quando a verdade é comprometida, o caos se instala. E é isso que Davi está nos dizendo no Salmo 12. Convido você a lê-lo depois. Ele, num determinado momento, faz a seguinte oração: que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: venceremos graças à nossa língua, somos donos dos nossos lábios, quem é Senhor sobre nós? É uma oração pesada essa feita por Davi. Que o Senhor corte tem o peso de ser cortado da aliança do Senhor, ser eliminado entre o povo do Senhor. Nós nunca podemos nos esquecer que língua é fogo, que corrompe totalmente as pessoas e toda uma sociedade, conforme nos diz Tiago, capítulo 3, versículo 6, no Novo Testamento. Assim nós entendemos que meias palavras, meias verdades, são mesmo que mentiras inteiras. E mentiras inteiras, meias palavras e meias verdades, são mesmo que palavras de destruição. Ela afeta toda a sociedade negativamente. Ainda no Salmo, no versículo 5, Davi mostra a resposta de Deus à oração que ele fez. Diz assim: por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Vou repetir. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Esse salmo, inclusive, me animou muito no ano de 1987, a iniciarmos em Goiânia um projeto muito bonito chamado Projeto Amar, conhecido de algumas pessoas, alguns de vocês. Com isso nós podemos entender, então, que a opressão do pobre e o gemido do necessitado são manifestações sociais resultantes do pecado da mentira, da língua fraudulenta. Quando negamos ao próximo o seu direito, nós temos sempre argumentos bem elaborados, justificativas muito bem construídas para embasar as nossas atitudes injustas. O Evangelho, no entanto, nos ensina a justiça. Nos apresenta a misericórdia, o amor e a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, diz João capítulo 8, verso 32. No entanto, as inverdades, ou pseudo-verdades, elas escravizam a humanidade, escravizam o ser humano. Escravidão íntima, pessoal, mas também escravidão social. A Bíblia nos apresenta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. Só Jesus é a verdadeira luz que ilumina todos os homens. João capítulo 1, versículo 9. Só Ele afasta de nós todas as trevas da mentira e do engano. Por isso nunca negou seu amor a ninguém que o buscou verdadeiramente. Mas confrontou aquele que o buscava de maneira interesseira, como Nicodemos, por exemplo, ou o jovem rico. E a esses Jesus lançava perguntas constrangedoras. Aqueles que queriam manipular a Jesus ficavam sem resposta. Eram duramente confrontados. Aliás, Jesus nos ensina que quando estendêssemos as mãos ao necessitado, nós estaríamos estendendo a nossa mão a Ele mesmo. Diz assim Mateus 25: pois tive fome
e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro, ou poderíamos até dizer refugiado, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. E os discípulos então perguntaram a Jesus: quando foi que te fizemos essas coisas, Senhor? Nós não nos lembramos. E ele simplesmente respondeu: o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mas o coração dominado pelo pecado e tomado pela mentira fecha a porta da graça e da misericórdia aos que sofrem. Se está como está, é porque não fez o que é certo, é porque ele merece estar como está. Se passa fome, é porque não trabalhou. Se está doente, é porque não cuidou bem da sua saúde. Esse é o argumento do que vive pelo arguto pensamento da lógica racionalista, pragmática e burocrática. Uma completa atrofia das afeições nasce naquelas pessoas que vivem debaixo dessas lógicas. E eu fico pensando, se Jesus nos tratasse assim, todos nós estaríamos completamente destruídos. Mas ao contrário, ele age com graça e misericórdia. Ele não nos trata como deveríamos ser tratados, nem deixa de nos tratar porque não merecemos ser tratados por ele. Jesus tem os miseráveis no seu coração. Isso é misericordioso, ter um miserável no coração. E ele nos convida a sermos seus discípulos, a seguirmos os seus caminhos. O verso 6 fala que as palavras do Senhor são puras e usa uma ilustração belíssima. Alguém que toma prata e a refina em cadinho de barro, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até 7 vezes. É importante lembrar que 1 vez já seria suficiente para refinar a prata, mas ela é submetida a esse processo 7 vezes, o número da perfeição, para uma completa purificação e um completo refinamento. Assim, toda sujeira, toda escória são completamente eliminadas com a mais perfeita arte e prudência. Assim é a palavra do Senhor. E quem acolhe essa palavra e dela vive, será guardado seguramente por Deus. Será inclusive protegido dos manipuladores que tornam a verdade em mentira, a luz em trevas, o claro em escuro, conforme nos diz o Salmo. O último versículo do Salmo 12 é esclarecedor para os nossos dias. O versículo 8 diz assim: os ímpios andam altivos por toda parte, quando a corrupção é exaltada entre os homens. Quando se assume que é vantajoso ser esperto, ser malandro, pregar a verdade e viver a mentira, os corruptos nessa sociedade, eles andam altaneiramente, frequentam as colunas sociais, as elites e desfilam sua arrogância. Assim caminha a humanidade. Mas essa história pode ter novo sentido e significado para nós. Nós estamos aqui reunidos nesses dias porque entendemos que nós precisamos de uma cura completa para o ser humano. Somos seres integrais e precisamos de um remédio que nos alcance por completo, a todos, toda a sociedade, por completo. Não basta ter um corpo físico sarado, mas ter a alma adoecida. Não adianta termos a nossa intelectualidade efervescente e produtiva se temos o nosso corpo adoecido e ferido. Não adianta ter uma religião pungente dentro de nós, sendo que estamos adoecidos de tantas outras áreas da vida. Também não adianta estarmos bem e olhar para uma sociedade adoecida. Não dá. O Instituto Gartrell tem por ideal uma vida focada na saúde e não na doença. No desenvolvimento da habilidade intra e interpessoal que proporcione convívio saudável, cultivo da cidadania, ética das pequenas coisas, entre outros atributos. Vejamos, então, que o que buscamos aqui nessa jornada é algo amplo. O ser humano
na sua integralidade. E isso, eu afirmo, só é possível a partir do momento que buscarmos a verdade. Não seremos jamais seres completos, desconectados da fonte da vida que é Jesus. E esse relacionamento com Jesus deve irradiar para a minha vida pessoal, para os meus relacionamentos ao redor e também para o meu relacionamento com a própria criação de Deus. Eu encerro as minhas palavras com a letra de outra canção, com o mesmo título desta minha participação, Assim Caminha a Humanidade. Só que esse título agora aparece como uma pergunta. Assim caminha a humanidade? Essa música foi composta e gravada pela banda Resgate em 2011. Olha o que diz a letra. Eu vejo o mundo em desespero. Gente que procura o que nem sabe o quê. Já fizemos tudo por dinheiro. Já perdemos muitos, sem jamais aprender. Para recolocar a paz no castelo, para botar o coração no lugar outra vez, começar de novo tudo o que quero, há uma estrada de volta para casa. E eu vou andar. É tempo de voltar para casa. É tempo de voltar para os braços de Deus. A pandemia que nós estamos vivendo ainda, ela nos ensinou que somos extremamente frágeis. Ela nos mostrou que o nosso progresso tem custado caro. Que esse progresso, na verdade, não é verdadeiro progresso. E eu espero que na reflexão que teremos esses dias, Deus possa falar profundamente ao seu coração e que Ele nos ajude a voltarmos para casa, a repensarmos nossa vida e a buscarmos uma saúde integral. Um grande abraço a você, um bom congresso. Venho falar para vocês como é que o nosso cérebro se desenvolve. Por quê? É o nosso cérebro que comanda absolutamente tudo na nossa vida. As nossas atividades motoras, os nossos atos mentais, a nossa inteligência, nossos afetos, nosso comportamento e até aquilo que a gente nem percebe, os movimentos dos nossos órgãos, liberações de hormônios, enfim. É o cérebro que comanda a nossa vida. E entender como é que este órgão tão maravilhoso, ele forma a nossa mente, tanto no aspecto de comportamento, como no aspecto dos afetos, como nos aspectos da inteligência, daquilo que a gente entende, que a gente não entende, nos possibilita cuidar melhor da nossa saúde integral, tanto da nossa saúde mental, como da nossa saúde cerebral, como da nossa saúde da vida como um todo. E é isso que eu venho convidar você para compartilhar comigo. Farei uma palestra na 5ª Jornada de Saúde Mental, realizado pelo Instituto Gartel. A minha palestra versa sobre cérebro, sentidos e saúde integral. Bom, se vamos falar de cérebro, o que a gente já pensa? Cérebro faz pensar em tudo aquilo que nós somos, nas nossas atividades mentais, a parte cognitiva, a parte comportamental, a parte emocional, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente consegue realizar. E a pergunta então é, como tudo isso pode acontecer? Bom, a primeira coisa que eu sempre gosto de exaltar é como a fragilidade humana é de verdade a nossa maior grandeza. Quando o bebê nasce, ele é vitalmente dependente de um adulto. Se não houver um adulto para cuidar deste bebê, para alimentá-lo, protegê-lo do frio, acarinhá-lo,
todas essas questões para que a vida dele siga em frente, o bebê não consegue sobreviver. Vejam só que interessante, esta dependência do bebê, que é tão vital, é justamente o que possibilita que uma criança apreenda em pouquíssimo tempo, geralmente 3 anos, tudo aquilo que a humanidade levou séculos para desenvolver. O que é isso? Em 3 anos a criança já anda sobre 2 pés. Aos 3 anos a criança já fala. Aos 3 anos a criança já sabe quem ela é, já sabe quem é o outro, já consegue definir, pedir uma série de coisas. Olha que coisa mais maravilhosa. Como tudo isso acontece? Quando a criança vem ao mundo, ela precisa desses cuidados. E aí, o cérebro dessa criança, ele é inundado por um monte de informações. As informações que vêm de dentro dela, pensando que aqui temos um bebê, então é a fome, é a cólica, a sede, um frio que já vem de fora. Todas essas informações de como ela está se sentindo são levadas para o cérebro dela. Todas as informações que vêm depois, dela ser cuidada, dela ser acarinhada, dela ser alimentada, dela estar confortavelmente limpa, trocada, tudo isso são informações que são também levadas para o cérebro dessa criança. E assim começam a se formar os mapas mentais, os primeiros engramas, que vão formar todo o resto da capacidade mental dessa criança. Então, a primeira grande pergunta, capacidade mental, mente, cérebro, o que será que é isso? O que é mente, afinal? Mente, gente, eu costumo dizer que é como se fosse um grande balaio de gato em que agrega absolutamente tudo. A mente, a nossa função mental, diz respeito à nossa potência intelectual, diz respeito às nossas funções cognitivas, aos nossos comportamentos, às nossas emoções. Então, mente é uma palavra que vem originada do latim mente e significa pensar, conhecer, entender, mas também pode significar medir, ponderar, visto que as habilidades que a nossa mente humana possui, ela pode avaliar tanto o peso como as consequências dos nossos pensamentos. Isso tudo começa justamente pelo reconhecimento que a criança, ao nascer, começa a ter de tudo aquilo que ela vivencia, que é justamente isso que eu estou dizendo para vocês. Ela começa a ter sensações internas e sensações externas. E os órgãos do sentido que fazem isso, nós já sabemos: o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão. A visão, por sinal, ela se amadurece, se desenvolve totalmente um pouco depois do que os outros órgãos dos sentidos. Porque se a criança tivesse essa enxurrada de estímulos ao nascer, o cérebro dela não daria conta de tudo isso. Então o bebê nasce e aí a gente começa: cadê o nenê da mamãe? Cadê a criança tão queridinha? E aí nós começamos a apresentar coisas para a criança. Apresentamos uma maçã, apresentamos uma banana, apresentamos um brinquedo, uma série de estímulos para ela. Então, quando nós apresentamos, por exemplo, uma maçã, a criança, pelos órgãos do sentido, aquilo é algo redondo, vermelho, pode ter um bom aroma, pode ter um bom sabor, mas só se torna maçã para a mente desta criança a partir do momento em que, pela linguagem,
pela apresentação desses estímulos, aquilo que é simplesmente sensorial passa a ser percepção. Então, percepção, diferentemente de só sensação, é a capacidade que o cérebro começa a desenvolver. Capacidade de quê? De categorizar os elementos, colocá-los aí num armazenamento interno das nossas memórias, para que a gente, cada vez que veja uma maçã, a gente consiga reconhecer que aquilo é uma maçã e não é uma banana. Então, conseguimos categorizar a banana, que é uma outra fruta, que é um outro formato, que é uma outra cor, que tem um outro sabor, a partir do momento que vamos tornando esse processo agora chamado senso-percepção. Os estímulos entram pelos órgãos do sentido, são armazenados, são categorizados e passam a ser percepção e passam, inclusive, a serem generalizados. Ou seja, a partir do momento que o cérebro capta a informação do que é uma maçã, pode ser uma maçã como essa, pode ser, inclusive, uma maçã que não seja real, uma representação de uma maçã, o desenho de uma maçã, pode agora ser até uma maçã verde, uma maçã pela metade, uma maçã cortada. O cérebro já começa a reconhecer todos esses estímulos. E aí o que é muito importante, gente? É estimular para a criança, mostrar para a criança uma série de coisas, mas conversando corretamente. É inerente a nós, quando vemos uma criança, a gente falar assim tudo no diminutivo. Ai, nenenzinho, bonitinho, queridinho. Só que, com o tempo, nós precisamos conversar com essa criança de uma forma mais correta. Às vezes, a criança ainda não consegue falar corretamente. E aí a gente repete a forma errada da criança falar. E aí o cérebro dela vai gravar isso errado. Portanto, quanto mais corretamente conversarmos com uma criança, melhor será o desenvolvimento cognitivo dela. Melhor esse repertório dela também de palavras. Então, às vezes fica, né, mamadeira é tetê, mamá, bibi, bobó, uma série de diminutivos, e depois a gente acaba vendo crianças até com 10 anos ainda muito infantilizadas, até usando chupeta. Isso pode trazer consequências para esse desenvolvimento mental da criança, para esse desenvolvimento social dela e todas as interações com o mundo. Então, uma criança muito infantilizada pode sim ter dificuldades no seu desenvolvimento cognitivo, no seu desenvolvimento intelectual, na sua interação com o mundo, na sua socialização, e isso pode prejudicá-la em várias instâncias no seu viver, em sua relação com o mundo. Pensando agora, já temos então esse aparato senso-perceptivo. Como eu disse, a visão começa também a ter um novo amadurecimento. Paralelo a isso, então, o cérebro começa a aprender uma nova atividade. O nosso cérebro começa a aprender a filtrar os estímulos, que é extremamente importante também. Então, existe uma sala cheia de coisas. Nós temos uma sala com várias cadeiras e com sofás e com cortinas e tapetes e mesas e luzes e baragandãs a torto e à direita. Se o cérebro fosse dar conta e receber todos esses estímulos ao mesmo tempo, não haveria como ter aprendizado. Então, vem aquela função mental
que eu sempre digo, que é o filtro de todas as outras funções, aquilo que possibilita com que a gente aprenda, que a gente memorize, com que a gente converse, com que a gente assista uma palestra, como vocês estão fazendo agora. Qual é esta função? Quem falou atenção, acertou. Exatamente. A atenção, ela é extremamente importante, porque ela filtra. É a atenção que possibilita que eu não fique tomado por todos esses estímulos do ambiente e consiga direcionar a minha mente que começa a desenvolver também a consciência para um único objeto. Aqui no caso hoje, a nossa grande estrela é a maçã. Então, a criança começa a poder desenvolver. E aí a gente fala, onde é que está a maçã? Procura a maçã, pega a maçã, come a maçã, joga a maçã. Enfim, né? Uma série de interações aqui com a maçã, por exemplo. E aí, a partir do momento que a criança começa a poder focar mais a atenção dela, é que começa também o processo de memorização. Memorização dos eventos, memorização dos nomes, memorização dos objetos e memorização das coisas também que vão acontecendo com ela ao longo da vida. Isso tudo eu trago para vocês para mostrar que as funções mentais são sempre interdependentes. Elas não são isoladas, elas não são separadas, elas não são flutuantes aí, né, na vida, mas elas são interligadas. E aí eu consigo, por meio dessa atenção, por meio dessa categorização, catalogar os eventos, relembrá-los, poder chamá-los novamente. Agora, eu já sei o que é uma maçã, mesmo que eu não tenha uma maçã na minha frente. Tudo isso vai possibilitar que esse cérebro, este bebê, comece já, uma criança maiorzinha, a programar suas ações, entender o que ela quer fazer, realizar uma série de atividades e com o tempo, com o desenvolvimento, com o amadurecimento, é possível se organizar tanto mentalmente como externamente nas ações. É possível planejar o que vai fazer, ou como vai realizar aquela atividade. É possível pensar na resolução de um problema. É possível também desenvolver uma flexibilidade mental, ou seja, eu não consigo fazer de um jeito porque de repente tem uma pedra no meio do caminho e eu aprendo a desviar daquela pedra. Eu consigo também corrigir alguma coisa que eu faço errado. E sempre que eu queria dizer para vocês, junto com esse desenvolvimento mental, né, em paralelo com o desenvolvimento cognitivo, temos o desenvolvimento emocional. Então, a criança que consegue ter um bom controle, não é, do mundo, das atividades, daquilo que lhe é apresentado, consegue interagir de uma forma correta, que sente segurança no ambiente, essa criança também se desenvolve emocionalmente de uma maneira mais salutar. Então, esta criança também aprende a controlar a sua impulsividade, aprende a lidar com as frustrações e com o estresse, aprende a compartilhar, aprende a gostar do outro, a interagir com a outra pessoa, aprende a se adequar nos ambientes diferentes. Então, nós precisamos, enquanto adultos, sermos continentes, ao mesmo tempo que a gente estimula, a gente dá saídas para essa criança reagir de uma forma mais salutar, mais equilibrada, mais corretamente, dentro daquela segurança.
E eu falei muito da linguagem, a importância de que apresentemos coisas para estimular essa criança, mas eu preciso contar mais uma coisa. A criança irá se basear nas nossas ações, muito mais nas nossas ações do que nas nossas falas. Sabe aquele ditado, faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Isso tá furado, gente. A criança vai aprender pelas as ações dos adultos. Sabe por quê? Nós temos aqui, principalmente nessa região mais aqui do cérebro, né? Mas lá profundamente, que a gente chama da região frontal também, neurônios que chamam-se neurônios espelhos. Por isso que a criança aprende tanto por imitação. Então, durante este desenvolvimento infantil, dependendo das atitudes dos adultos, aquilo também poderá ficar gravado para sempre no cérebro dessa criança. Então, precisamos tomar cuidado com o tanto que somos violentos, se a gente tem atitudes hostis, se a gente trata mal, por exemplo, pessoas na rua, se somos violentos no trânsito, corremos o risco que essas crianças repitam essas ações, porque isso ficará gravado no cérebro dela. Então, é muito interessante a gente se policiar, a gente se cuidar, tentarmos sermos pessoas melhores para que as crianças também se desenvolvam sendo adultos melhores e assim podemos sim cunhar um mundo melhor. Então, se formos continentes a essa criança, poderemos ter uma criança mais tolerante, uma criança melhor, para que tenhamos um mundo melhor também. Mas a gente precisa entender também que não podemos pensar só no cérebro infantil. Eu dou esses exemplos do desenvolvimento do cérebro infantil para que possamos entender melhor como é que as coisas se desenvolvem, como é que as coisas acontecem. Mas o cérebro, ele é vivo, ele é plástico e ele depende de todas as vivências. Então, nós teremos sim modificações da nossa circuitaria, do nosso funcionamento cerebral, que vão ter interferência direta com as nossas questões mentais, mas também com as nossas questões emocionais, de acordo com aquilo que a gente vive, de acordo com aquilo que a gente faz, de acordo com aquilo que a gente passa. Então, acho que é muito importante a gente saber que o adulto também precisa ser cuidado, que o adulto também precisa ser amparado quando estiver numa situação de sofrimento, principalmente nesse momento tão difícil que vivemos por conta da pandemia, que o adulto precisa ser estimulado também. Estímulos auditivos, visuais, olfatórios, gustativos, contato afetivo. Nós precisamos desse cuidado do nosso cérebro, do nosso ser, da nossa vida, ao longo, quer dizer, de toda a nossa existência. Então, uma pessoa que é muito machucada, uma pessoa que é muito rejeitada, muito maltratada, trará essas marcas. E é possível reverter sim, gente. Para isso que existem os profissionais da área da saúde. Muitas vezes eu tive uma má infância ou aconteceu um evento traumático na minha vida, mas o cérebro tem uma capacidade maravilhosa de reorganização, uma capacidade incrível de se regenerar, de plasticidade, de melhorar, tanto nas questões físicas, propriamente ditas, orgânicas, como um acidente vascular cerebral, por exemplo, mas também daquilo que nos marcou
daquilo que nos machucou, daquilo que nos deixou, às vezes, afastados dos outros. Nós temos, sim, capacidade de melhorar muito as nossas questões emocionais, as nossas questões afetivas, os nossos relacionamentos, a nossa eficiência no trabalho. O que a gente precisa é de uma ajuda especializada muitas vezes. Então, tenha a idade que tiver, tenha o problema que tiver, a dificuldade que estiver passando, saiba que sempre haverá uma solução, sempre haverá uma saída e existem vários recursos para que você cure as suas feridas, para que você se sinta melhor, para que você pense melhor, aprenda melhor, resolva melhor os seus problemas e, principalmente, para que o seu coração não sangre tanto e para que a tristeza não fique rondando a sua vida durante muito tempo. Eu me despeço aqui, muito agradecida e muito emocionada por estar aqui com vocês. Um grande beijo. Sou Davi Gordon Gartrell, pastor jubilado. Grato a Deus por essa pequena devocional. O nosso texto, Isaías 61, 1-3. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Essa jornada irá abordar o assunto da saúde mental no mundo, na sociedade, e a sociedade mental integral. Todos que estão participando têm interesse nesse assunto. Vocês não estão aqui por acaso. Deus tem algo para vocês nesses dias. Muitos de vocês estão participando na jornada, trabalham na área de saúde mental. Vocês estão buscando aprender mais ou vocês vão compartilhar as suas experiências com as outras pessoas nessa área. Muitos de vocês já foram ungidos por Deus para trabalhar nessa área. Vocês trabalham com pessoas quebrantadas, pessoas que têm complexo inferior, cheios de problemas, que não valorizam a vida. Essas pessoas não têm paz consigo mesmo. Vocês têm as boas novas de Jesus Cristo que vocês podem compartilhar com essas pessoas. Eu sei, precisa tratar também da pessoa integralmente, psicológico dessas pessoas. Vocês são agentes de cura para essas pessoas que vocês estão tratando ou aconselhando. Elas têm feridas emocionais, depressão, ódio, talvez. Não sabem lidar com o passado delas. Tem muitas coisas internas que nunca foram resolvidas. Vocês podem ser agentes de libertação aos prisioneiros, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os prisioneiros. Isso acontece quando nós temos um relacionamento vivo com Jesus Cristo, que o mundo não oferece, não satisfaz. O mundo não tira as algemas de nós, coloca mais. Continuamos prisioneiros nas coisas do mundo. Em Cristo Jesus podemos superar os nossos problemas, mas para que isso aconteça,
Precisamos fixar os nossos olhos firmemente em Cristo Jesus. Nascemos para ter uma relação viva e eficaz com Cristo Jesus. Este é o ano da bondade do Senhor. Precisamos declarar as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 2 fala sobre a vingança de Deus. Com toda certeza, Deus é um Deus de justiça. Podemos seguir o caminho que Ele deseja para nós, mas pelo outro lado, temos livre arbítrio. Podemos escolher o caminho que, com Jesus ou sem Jesus. Deus consola os que choram. Creio que trabalhar com pessoas quebrantadas tem muitas vitórias, mas também tem tempo para chorar. Deus vê as suas lágrimas. Deus está próximo de ti. Deus não te abandone. Ele não desiste de você. Deus transforma a sua tristeza numa bela coroa em vez de cinzas. O óleo de alegria em vez de pranto. O óleo significa tudo que é bom, tudo que você precisa. Você não falta nada. Manto de louvor em vez de espírito deprimido. Manto de louvor? Deus habita no meio dos louvores a Ele. Deus tem muita alegria na sua pessoa. E Ele canta de júbilo sobre você. Sinfonias 3:17. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Em vez de ter um espírito deprimido, que vocês sejam plantios de carvalho de justiça, árvore de justiça plantada pelo Senhor para a sua glória. Quero encorajar cada um que está ouvindo a minha voz para continuar firme no que Deus te chamou. Esse trabalho que vocês estão fazendo é ímpar, necessário, transformador. Vidas derrotadas estão sendo transformadas. Estão sendo tiradas do fundo do poço por causa de vocês. Vocês estão fazendo uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Que o nosso bondoso Deus abençoe cada um. Toda honra e glória seja dada ao nosso Deus. Amém. E assim terminamos o primeiro dia da 5ª Jornada de Saúde Mental do Instituto Gartrell. Agradecemos a doutora Sandra Carlinhos Veiga, que a propósito compôs a música 20 vezes Vim. E essa música será tema da 5ª Jornada. Obrigada a você que esteve conosco. Aproveite a oportunidade para convidar familiares, amigos, vizinhos. Amanhã tem mais às 19h30. Agradecemos a Deus essa oportunidade de promover saúde integral através do Instituto Gartrell e, mais uma vez, mesmo em formato digital, chegar até você com um conteúdo relevante, importante para esses dias atuais. Um grande abraço e lembre-se, amanhã às 19h30 esperamos você e seus convidados. Instituto Gartrell, servindo pessoas, promovendo saúde integral. Nos dias de tua angústia não te abandonei, vim te consolar. Nos dias de teus medos não me escondi, vim te encontrar. Nos dias de pobrezas não me esqueci, vim te fartar. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Nos dias de clausuras não me recolhi, vim te visitar. Nos dias de doenças não te desprezei, vim te curar. Nos dias de teus lutos não te esqueci, vim te alentar. Eu 20
20 vezes vim e ainda virei. Pois sou o Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Pois sou Deus que perdoa e acolhe, que ouve o clamor da oração, que está ao lado de quem anda em vale escuro de aflição. E mesmo que você me esqueça, eu não te esquecerei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 20 vezes 20 ainda virei. Eu 20 vezes vim e ainda virei. Pois 2020 vezes ainda virei.